que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e... achei! Olha o que tem dentro da caixa! Um diário de bordo da história do Brasil! O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir? Vem! Vamos ver o que diz aqui então. Fala do descobrimento do Brasil. Como será que isso aconteceu? Bora lá então descobrir? Será que tem mais alguma coisa aqui dentro dessa caixa? Vamos lá, vamos descobrir. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois. Em abril de 1500, quando os portugueses gritaram: Terra à vista! Foi aí que o Brasil foi descoberto. Mas como será que os portugueses vieram para cá? Vieram nadando? Vamos descobrir? Vamos ver se tem mais alguma coisa dentro da caixa? Pra gente descobrir isso. Vem comigo. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e... Galerinha, os portugueses vieram para cá de caravela. Pedro Álvares Cabral avistou o Brasil e gritou: Terra à vista! E quem eles encontraram? Encontraram um povo muito diferente, O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será? Achei! Pessoal, isso mesmo, eles encontraram, sabe quem? Os índios. Houve muito estranhamento no começo, sabe por quê? Os índios andavam nus, e falavam uma língua totalmente diferente, eles falavam tupi-guarani. Alguém já ouviu falar? Os portugueses começaram a achar estranho porque os índios não conheciam coisas simples que para eles era na Europa, coisa muito simples como espelho, sapato, armas de fogo. E eles, os índios, eram muito organizados, mas falavam uma língua diferente, né? O português falava a língua portuguesa e os índios falavam tupi-guarani. Como será que foi essa conversa logo no início? Então, logo, os portugueses, que não eram bobos nem nada, começaram a explorar a terra. Isso, sabe o que tinha aqui no Brasil? Que tinha, não, ainda tem até hoje. O pau-brasil, o pau-brasil. Uma árvore alta, né, que saía do seu caule fazia uma tinta vermelha que era usada para tingir as roupas naquela época.
né? E aí os portugueses eram muito organizados, gostavam muito de se arrumar, ficar com roupas bonitas. Então, os países de fora também vieram para cá, tentaram explorar também o pau-brasil. Então, para isso, os portugueses precisaram o quê? Defender a terra. Então, eles começaram a se preocupar em colonizar o Brasil, fazer do Brasil a sua colônia. E para isso, usou os índios. Os índios foram catequizados pelos portugueses. Os padres jesuítas vieram para cá para ensinar a língua portuguesa para os índios. E os índios começaram a trabalhar para os portugueses. Sim, começaram a trabalhar para a colônia. A colônia portuguesa. Mas eles não ficaram muito satisfeitos com isso, não. E começaram a fugir. Fugir para suas tribos bem longe. E o Brasil era uma terra muito fértil, Tudo que se plantava dava. E aí eles começaram a plantar cana-de-açúcar. Mas se os índios estavam fugindo, quem iria trabalhar na plantação? Quem será? Vamos descobrir? Vamos ver mais o que tem dentro da caixa? Vamos lá? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, dois, três e... A solução foi trazer os negros, os negros para trabalhar como escravos. Só que eles vieram para cá, sabe como? Em navios, Alguém já ouviu falar? Navios negreiros? Os navios negreiros eram os navios que traziam os negros para o Brasil. Só que eles vinham em condições desumanas, Eles vinham nos porões dos navios, onde as pessoas faziam suas necessidades ali, e ali ficavam, eram maltratados, humilhados, muito maltratados, coitados. Vieram para cá para trabalhar como escravos, trabalhar sem ganhar nenhum salário. Só ganhavam o que comer e muito mal, e eram muito maltratados. Então, eles fugiam, fugiam para onde? Para os quilombos, para os quilombos. A palavra quilombo significa sociedade, união. E quem mora nos quilombos são os quilombolas. Esses negros fujões que iam para lá eram chamados de quilombolas. Essas comunidades, eles cultivavam seus próprios alimentos e cultivavam alimentos para vender, para fazer o comércio, para vender na cidade, tudo o que produziam. Então, desde que chegaram ao Brasil, o povo africano, eles participaram ativamente da formação da identidade do povo brasileiro. Nós que somos brasileiros devemos muito aos africanos, sim, aos negros, que foram braços fortes para a construção do nosso Brasil. Com isso, podemos perceber as várias contribuições dos povos africanos aqui para nós brasileiros. As comidas, algumas comidas que vocês conhecem, há danças típicas como a capoeira, algumas festas, algumas músicas. Muitas foram as contribuições dos povos africanos aqui para nós no Brasil. Os negros não aguentavam mais ser explorados, Então, surgiu uma princesa que assinou uma lei, chamada Lei Áurea. Alguém já ouviu falar? Lei Áurea. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a lei que dava a liberdade aos escravos. Ela decretava o fim da escravidão. Os indígenas também contribuíram muito para a formação do povo brasileiro. Podemos perceber essas influências na nossa língua, na nossa alimentação. Os índios também trouxeram muita coisa boa. Jabuticaba, caju, abacaxi.
Isso tudo vieram dos índios. Essas frutas, esses nomezinhos, todos vieram dos índios. O nome de alguns animais também. Ó, jararaca, jaburu, urubu, perereca, tudo isso vieram dos indígenas. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam, né? Nós descobrimos isso. E hoje em dia, os índios no Brasil são 896 mil índios, que estão divididos em mais de 250 povos. Eles, cada um tem as suas tradições, cada um tem a sua cultura, cada povo com a sua cultura, cada povo diferente um do outro. E eles estão divididos em mais de 250 povos, cada um com as suas tradições, cada um com a sua história, né? Cada um com a sua cultura, porque cada um tem uma cultura diferente, independente de serem indígenas. E aí, podemos dizer que temos a mesma cultura do que os índios? Nós agimos do mesmo jeito, temos os mesmos, as histórias, mesmas tradições que os indígenas? Não, né? A nossa cultura é bem diferente. Os índios, eles vivem em tribo, né? Eles têm as comunidades. A maior parte dos indígenas vivem em área rural. Ensinamentos vão sendo passados de pai para filho. As crianças vão aprendendo no dia a dia como que se faz as coisas, né? Comunidades indígenas, elas são compostas de pessoas que são descendentes dos indígenas, que viviam lá no Brasil colônia, lá bem antes, né? Quando o Brasil foi descoberto. Na página 226 do seu livro, você vai conhecer uma brincadeira indígena muito interessante, muito legal. Vamos lá, vamos dar uma lida? Depois você vai me dizer se você já conhecia essa brincadeira ou se já conhecia alguma brincadeira semelhante, parecida com essa. Lembra lá no primeiro capítulo? Que a gente descobriu que os imigrantes também contribuíram muito para a formação do povo brasileiro? Alemães, os espanhóis, os portugueses, os sírios ou libaneses, né? Eles influenciaram muito, até os japoneses, influenciaram muito, né, nas construções, na arquitetura, né, nos prédios, nas casas, por exemplo. Que a identidade é algo comum das pessoas que vivem na cidade. E que esses grupos de imigrantes, eles contribuíram muito, né, para a formação dos povos aqui no Brasil. E essas contribuições não são valorizadas, às vezes, né, por conta do preconceito. Muitas pessoas trouxeram riquezas enormes, muitas coisas boas para o nosso país, e as pessoas ainda têm um preconceito, né? Porque ele é negro, porque ele é japonês, porque ele é africano, porque ele é de uma outra descendência, né? E existe hoje em dia ainda o preconceito. Viver na cidade hoje significa viver com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com condições sociais diferentes. Então, o mínimo que a gente tem que ter é respeito, né? Não ser preconceituoso. Cada um tem o seu jeito de pensar, de agir, de ser, né? E o mínimo que a gente pode ter é respeito. E nós, brasileiros, temos que agradecer grandemente a esses povos que ajudaram a formar a nossa nação, formar a nossa cultura, formar a nossa história, formar a nossa tradição, né? Os negros, os índios, os imigrantes japoneses, sírio-libaneses, alemães, né? Todos eles a quem nós devemos respeito e gratidão, certo? Então, peraí, tem mais uma coisinha dentro da caixa. O que será que tem dentro da caixa? Peraí. Que tem dentro eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, três e...
Rum